tava orando, né? E aí as coisas vêm muito rápido, assim. Depois você vê se eu consigo reproduzir, né? Então, Deus, ele é respeito, né? Ele respeita, tanto que ele respeita que ele dá o livre-arbítrio para nós. O fato dele nos dar o livre-arbítrio já mostra que ele nos respeita as nossas escolhas, né? Claro que as escolhas, elas têm toda... Você não vai plantar abóbora e colher milho. Nós somos um país laico, né? Que aceita todas as religiões. E ainda assim, há pessoas que se sentem no direito de julgar e de ir lá e destruir o templo de outras pessoas. Às vezes, a religiosidade, ela aciona nas pessoas uma legalidade para fazer uma destruição da vida de outras pessoas, né? É como as cruzadas. As cruzadas, eles estavam lutando para retomar territórios, né? Tudo era em nome de Deus, tudo era em nome de Deus. E muitas lutas aconteceram com o nome de Deus. E às vezes você pega aquilo e dá uma legalidade, fazer um ato, por exemplo, é bruxa, né? Então queima na fogueira, tu vai dar legalidade lá e queimar uma pessoa. Por quê? Porque eles tinham aquele padrão, aquela crença, se tivesse dons sobrenaturais, seria uma bruxa. Às vezes a pessoa nem praticava bruxaria, mas ela é uma pessoa de dons espirituais, porque hoje, e desde que o mundo é mundo, tem pessoas que têm dons espirituais, né? E são pessoas diferentes, né? E houve um tempo qual as pessoas iam para onde? Na fogueira. Por quê? Por causa de crenças limitantes. Então você é bruxo, você é diferente, então você tem que ser, enfim. O próprio Cristo, né, foi perseguido, né? Foi parar na cruz do madeiro, mas já era projeto de Deus, tá? Ele parar na cruz do madeiro, na cruz, né? Mas assim, o fato de você ser diferente, ele curava sábado. E isso ia contra as normas que eles tinham, que os judeus tinham, né? Não podia curar no sábado. Então, assim, aí quando você faz algo diferente, então eles te veem diferente, aquilo é um motivo para te crucificar. Então, o respeito é importante, né? Deus, ele respeita o ser humano, ele dá livre-arbítrio para o ser humano, ele respeita as nossas dores, as nossas escolhas, o nosso tempo, né? Ele respeitou Jonas, quando não queria ir para Nínive, Deus respeitou ele, né? Até que fez lá algumas coisas acontecerem no barco, né? Mas Deus respeitou, quer dizer, ele dá o tempo para nós amadurecer, o tempo para nós. Jonas já tinha intimidade com Deus, hein? Já tinha intimidade com Deus. Hoje você vê líderes religiosos e fala assim, o fulano é escolhido, né? Só que um líder religioso, ele tem um poder de opinião muito forte em determinado no ciclo dele, né? E aquilo às vezes pode gerar consequências, né? De uma palavra que não foi bem colocada, gera consequências. Por quê? Porque a pessoa tem um poder sobre determinado número de pessoas, né? E aqui fulano é ungido, é escolhido. Só que muitos são ungidos, muitos são escolhidos. Só que estão no estado Saulo, estão no estado Saul, né? São Balaão. Por que eu estou falando neles? Por quê? Balaão era profeta e Balaão falava com Deus. Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus. Ele fazia as coisas por dinheiro.
Então, ele usou ele tinha todo o conhecimento, mas usou para o lado pessoal, né? Egoísta, né? E que não agradava o que Deus queria que ele fizesse. Saul foi ungido de Deus. Saul foi ungido por Deus. Deus colocou unção sobre Saul através de Samuel, porque ele virou líder, ele virou um rei. Mas ele era o quê? Desobediente. Como que acabou Saul? Saul acabou com um espírito de tormento que o próprio Deus enviou, espírito de tormento sobre a mente dele. Ele se sentia atormentado. Então, foram desobedientes, né? Tem unção, mas é desobediente. É profeta, mas é desobediente, entendeu? Então, assim, aí quando um líder fala assim, mas o fulano é escolhido, as pessoas não entendem a profundidade do que é ser escolhido. As pessoas entendem, então ele é diferente. Só que não está entendendo em qual modo. Falei em Saulo, né? Saulo era o quê? Saulo virou Paulo. Ele falou, Saulo, por que tu me persegue? Né? Então, ele estava no modo Saulo, Saulo era o perseguidor, era o velho eu. Quando ele se tornou o novo eu, ele virou perseguido, porque ele começou a cuidar dos cristãos, do cristão, ele começou a pregar o evangelho. Então, quando você entende isso e a responsabilidade do que você está falando como líderes espirituais, né? Mas o fulano é ungido. Isso é uma afirmação, mas às vezes o cara está naquele estado de desobediência, sabe? Está no estado perseguidor, ele está no estado errado, do lado errado, porque tem o positivo e o negativo. Às vezes ele é ungido, mas ele está no polo negativo da coisa. Então, e as pessoas que são seguidores, né, que não tem alcance espiritual, às vezes, igual um líder espiritual, ela não entende, ela só entende que temos que respeitar porque ele é ungido. Mas qual ungido? Em qual estado aquela pessoa está, né? Ela está no lado positivo ou no lado negativo dela, né? Então, a importância das pessoas, da responsabilidade, né? Os líderes espirituais, eles têm muita responsabilidade, né? Quando eles emitem um posicionamento, né, político, enfim, eu pergunto uma coisa: andaram descalço com aqueles para saber e poder falar alguma coisa? Porque só pode emitir uma opinião, né? Uma opinião verdadeira, sincera do lado positivo, né? Pessoas que andaram descalço ali, que realmente conhecem a situação e conhecem com quem e de quem estão falando. Porque hoje, o que eu percebo é que as pessoas emitem opiniões, né, porque fazem parte de um grupo, e aquele grupo pensa daquela maneira, então o que eles falaram é lei, e o que eles falam é o que eles vão replicar dali. Porque eu sou de um determinado grupo que pensa dessa forma, então, se eles falaram que o fulano faz parte, então... Só que, às vezes, essa pessoa que faz parte, que estão sendo defendidas, elas não estão no lado positivo, elas estão no polo negativo delas, perante Deus, entendeu? Mas tem cargo, tá no polo negativo. Saulo tinha cargo, Saulo era alguém de renome na época dele, na época que ele viveu, ele tinha estrutura. Ele tinha estrutura, estava no polo negativo. Então, não é pelo cargo, não é pelo posicionamento político que a pessoa está, né? Pode ser um governante. Deus derrubou Nabucodonosor. Por quê? Porque Nabucodonosor, Deus queria mostrar para ele, né, que o reino do céu ainda manda sobre a terra. E ele manda sobre a terra, entendeu? As cadeiras que as pessoas sentam, Deus permite que sentam nessas cadeiras.
Mas o Aleph, que é o fôlego de vida das pessoas que estão nessa cadeira, é do Eterno, é o Eterno que permite com que eles respirem todo dia, entendeu? Então, há de ter submissão em relação a isso. Há de ter respeito à vida em relação a isso, né? Então, quando emitem qualquer pessoa que tem que aparenta e modifica pensamentos de multidões, né, que tem influência, ela tem que ter um grande cuidado do que ela está falando, né? Do que ela está julgando ali, porque Deus não vê como nós vemos, né? E o respeito faz parte do trono de Deus, porque ele respeita, ele dá livre-arbítrio, ele respeita as pessoas, ele respeita o ser humano, né? Então, e o próprio ser humano não quer respeitar, né? Não quer respeitar o direito dos outros, não quer respeitar os posicionamentos dos outros, né? Posicionamentos que eu falo, a maneira a pessoa quer viver daquela forma, é o problema dela, né? Porque as pessoas, nós que conhecemos um pouco da palavra, somos disseminadores de palavra. Eu não sou pregadora, tá? Mas falo de Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus nos ama. Jesus e o Eterno, que é o Pai, o Shaddai, o Todo-Poderoso, ele tem amor por nós, né? E ele não vê graça em nós. A palavra fala na morte que exaltará, né? Deus não quer que nós morra assim, sabe? Ele veio para dar vida, ele veio para dar vida em abundância. Ele não quer nos exterminar. Ele quer que a gente tenha vida em abundância, que a gente coma o melhor da terra, que a gente tenha paz nos nossos corações, que as pessoas consigam deitar e dormir, né? Então, é isso, né? O respeito e as responsabilidades daqueles que Deus permite sentar em cadeiras grandes, né? Quando tomarem posições ou emitir opiniões, né? É realmente poder falar daquilo com verdade, daquilo não com que orientaram a pessoa a falar, ou com que ele acha, né? Porque hoje no nosso mundo nós temos os alinhamentos, né? Da direita, extrema direita, né? Da esquerda. Então nós temos os alinhamentos e às vezes os pensamentos, a forma de pensar, né? Como eu vou dizer? Nem todo mundo, né? Quando você tem um grupo, nem todo mundo do grupo é o 100%, né? Então, assim, esses extremismos levam à morte. Extremismos levam à morte, porque tira a liberdade, tira o respeito, né? O respeito da vida, o respeito da vida. Você começa a tratar a vida como qualquer coisa, você toma o juízo de Deus na sua mão, né? Quando você fica extremista, você toma o juízo de Deus para sua mão. Então, perde o respeito, perde o direito. A morte, ela está na mão do Senhor, não na mão do homem, né? A morte, ela está na mão do Eterno. O Eterno dá o fôlego e tira o fôlego. E o Eterno, ele permite você sair, você ir para a direita, para a esquerda. Ele não te monitora igual um robô, né? Porque nós somos almas em evolução e ascensão, e o arrependimento faz parte do crescimento, as dores faz parte do crescimento, né? Os erros que nós cometemos faz parte do nosso crescimento. Quantas vezes a gente erra, né? Quantas vezes a gente erra? E aí a gente volta do mau caminho, né? Tenta recuperar, tenta se refazer, se restaurar, se renovar, né? E eu, por exemplo, tenho a mania do né? Eu tenho que parar com isso, só o né. Então, a necessidade de nós crescer, sabe?
crescer em espírito, né? Crescer em espírito, amadurecer o espírito. É como falar assim, nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes é muita luz, mas não é puro, não tem pureza, não tem, sabe, direção, né? E aí leva para o erro, leva para o mau caminho, leva para lugares perdidos. Então, a necessidade do ser humano é voltar ao princípio. Ai, meu Deus, Deus tem falado muito isso para mim. O princípio era intimidade com Deus, era a vida com Deus, sabe? Era presença de Deus em tudo, né? Em tudo. Então, porque o nosso distanciamento é igual relacionamento, né? Quando se distancia assim, meio que morre as coisas, né? Meio que apaga, né? Nós temos que ter continuidade com Deus, sabe? Não é orar uma vez por mês, mas é buscar a nossa espiritualidade, para que a direção de Deus realmente esteja sobre nós, assim, nos orientando, nos mostrando os caminhos, né? E é isso. É isso que Deus estava falando comigo, e está falando já há dias sobre o princípio, e está falando sobre respeito e o equilíbrio das coisas, né? E que as pessoas não se deixem levar por extremistas, né? Por pensamentos extremistas, por pessoas que às vezes galga cargos, né? E aí começa a falar besteira, porque acha que as verdades dela é as únicas verdades. Às vezes usam trechos bíblicos, né, para situações e aquilo levam pessoas ao erro, sabe? Ah, mas é ungido, tá? Mas espera aí, né? Como é que é o deitar e o levantar? Ungido muitos são, ungido, todos somos escolhidos. Muitos são chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Mas às vezes os escolhidos estão no lado negativo, né? Que nem Saulo estava no estado perseguidor, que nem eu falei aqui, né? O Balaão era estado, né, era profeta, mas era um estado extremamente negativo, porque queria amaldiçoar o povo de Deus. Então, assim, você vai ver diante de situações que a pessoa está do lado sombra dela, né? E aí você vai ver essas pessoas levando multidão ao erro por causa disso, né? Levando multidão ao erro por causa disso, porque as pessoas acreditam tanto que o cara é tão espiritualizado, é tão, nossa, né? E bota em Deus, né? A pessoa, só que a pessoa não tá falando uma coisa ali, e aquele tadinho que não tem entendimento pega aquilo como verdade, e aquela verdade não é uma verdade absoluta, né? Como eu falei, eram ungidos, escolhidos, mas profeta, né? Mas estava tudo lá de sombra. Então, essas verdades aí as pessoas não sabem, né? Elas sabem meias verdades, né? Então aí fica um povo manipulado na mão de pessoas que manipulam massas, né? Isso só mostra a necessidade de nós termos comunhão com Deus e entender as coisas numa profundidade ao qual a gente não seja enganado, né? Não seja enganado, porque é como botar eu para fazer negócios lá nas bolsas de valor, eu vou perder tudo, porque eu não tenho conhecimento. Então, o conhecimento é importante, sabe? Senão você perde direção, você perde tudo, né? E o conhecimento, e quem está te conduzindo, né? Você tem que prestar atenção, quem é a pessoa que está te conduzindo, quem é a pessoa que está te ensinando. E por isso é bom aprender a purificar, aprender a andar, tá? A paz.